Então você pode ter uma perda de gordura comendo hambúrguer, sorvete. Quando a gente fala de um processo de perda de gordura, de emagrecimento, a gente tem que entender que um conceito fundamental para que ocorra essa perda de gordura é o déficit calórico. Ou seja, você tem que estar ingerindo menos calorias do que você está gastando. Dessa forma, a energia que falta ser suprida para esse gasto calórico maior do que a ingestão, essa energia vai ser retirada do seu tecido adiposo. Então as suas células de gordura, elas armazenam energia na forma de triacilgliceróis, que é a gordura armazenada no seu tecido adiposo. Esses triacilgliceróis, eles são quebrados em ácidos graxos livres, que são transportados pela corrente sanguínea até o músculo, por exemplo. E lá no músculo você tem a mitocôndria, e a mitocôndria ela consegue utilizar esses ácidos graxos livres como forma de energia, através de um processo que se chama beta-oxidação, tá? Então é dessa forma que ocorre a perda de gordura. Você tem uma falta de energia que não é suprida através da alimentação, Você propositalmente cria um déficit calórico para que o corpo utilize essa gordura como fonte de energia. Ao longo do tempo, quando você começa a perder gordura, começa a ocorrer várias adaptações no seu corpo, como por exemplo a diminuição de um hormônio chamado leptina, que é secretada pela célula de gordura. Então, conforme você começa a perder gordura, conforme você começa a gerar a hipotrofia, a diminuição da célula de gordura, você diminui a liberação de leptina, A leptina, ela age lá no seu hipotálamo, lá no seu cérebro, e ela vai gerar a sensação de saciedade, Quando você tem a perda dessa gordura e você tem a diminuição da leptina, você vai tendo diminuição da saciedade. Então, quanto menos gordura você tem, mais você vai tendendo a ter um aumento de apetite, Entre outros vários processos que vão ter interferência direta no aumento do seu apetite ao longo do processo, Porque se você for pensar, o déficit calórico, ele é uma agressão ao seu corpo, Então o seu corpo entende isso como uma ameaça à sobrevivência e ele vai tentar usufruir de mecanismos para que você volte a comer. Ele não sabe que você está restringindo calorias de propósito. Ele pensa que você está em condições em que o alimento ele não está disponível para você. Então ele vai criar mecanismos de redução da taxa metabólica basal, de aumento do apetite, para que você consiga sobreviver, Então, diante disso, diante desse aumento do apetite, a gente tem que criar estratégias para que a gente consiga manipular melhor o apetite, por exemplo, durante o processo de emagrecimento, buscando a sustentabilidade do processo, tá? Então, por exemplo, você consegue emagrecer, perder gordura, comendo qualquer tipo de alimento, desde que a quantidade de calorias esteja menor do que a quantidade que você está gastando, A quantidade que você está ingerindo esteja menor do que a que você está gastando. Então você pode ter uma perda de gordura comendo hambúrguer, sorvete, Mas isso não é uma boa estratégia, porque esses alimentos, por exemplo, eles têm uma densidade calórica muito alta. O que isso significa? Significa que numa quantidade pequena de volume desse alimento, você tem uma quantidade muito alta de calorias, Então, você vai conseguir ingerir muito menos volume de alimento por uma quantidade de calorias muito maior, E isso vai te dar um aumento da fome muito grande. Você vai morrer de fome o dia inteiro, Você nunca vai ter saciedade. Então, durante o processo de perda de gordura, você tem que buscar alimentos que têm uma densidade calórica baixa, Alimentos que em grande volume têm uma pequena quantidade de calorias. Então, os exemplos mais clássicos disso são os vegetais, legumes e frutas, Que são alimentos que um grande volume deles tem uma pequena quantidade de calorias. E quando você ingere um grande volume de alimentos, você consegue ocupar o fundo do estômago, por exemplo, e você inibe a liberação de um hormônio que se chama grelina, que é secretado pelas células do estômago quando ele está vazio. Então, se você mantém o estômago mais cheio durante um período maior de tempo, você consegue, consequentemente, ter uma diminuição da fome, um controle maior do apetite. Fora que
Esses alimentos, as frutas, verduras e legumes, contêm fitoquímicos, antioxidantes e substâncias que vão diminuir a sua inflamação metabólica, né? Vão diminuir a produção de mediadores inflamatórios, e isso também tende a ter um controle melhor do seu apetite, né? Vai gerar uma melhora do controle do seu apetite. Um exemplo disso, de mecanismo, né, pelos quais essa diminuição da inflamação metabólica pode gerar um controle maior do apetite, é a partir do TNF-alfa. TNF-alfa, ou fator de necrose tumoral alfa, ele é secretado pelos adipócitos quando eles estão num processo inflamatório, né? E esse TNF-alfa, ele age lá no seu hipotálamo, estimulando o fator de transcrição NF-kappa-beta, né? E esse NF-kappa-beta, ele inibe neuropeptídeos PONC e CART, por exemplo, que são neuropeptídeos que vão te dar saciedade, né? Eles são anorexígenos, ou seja, eles diminuem a sensação de fome. Então, quando você diminui a inflamação metabólica, quando você diminui a liberação desses mediadores pró-inflamatórios, você também vai tender a gerar um controle melhor do seu apetite, entendeu? Só que também tem um ponto que é o seguinte: o próprio fato de você estar em déficit calórico, o próprio fato da restrição calórica existir, de você estar perdendo gordura, de você estar gerando a hipotrofia, a diminuição da célula de gordura, você já diminui a inflamação, tá? Então, por exemplo, você pode muito bem encaixar na sua dieta de cutting em quantidades menores alimentos hiperpalatáveis, como por exemplo, os meus preferidos são leite condensado, doce de leite, alimentos açucarados, alimentos que a gente sabe que não são tão ideais, até mesmo refrigerante zero, por exemplo, que tem muito conservante, que pode fazer muito mal para a sua microbiota intestinal e também piorar a inflamação metabólica, entre outros alimentos que a gente sabe que não são tão ideais para a saúde, que a gente sabe que tende a gerar uma piora metabólica, né? Mas como a gente está em déficit calórico, como a gente tem uma restrição de calorias, e isso por si só já gera uma redução da inflamação metabólica, já gera um aumento da sensibilidade à insulina, por exemplo, uma melhora da translocação de GLUT4, por exemplo, que é um captador de glicose que vai lá na membrana da célula e aumenta a captação periférica de glicose. Quando a gente tem todos esses mecanismos agindo, não se torna tão importante você se preocupar demasiadamente, né, com essa questão de ficar ingerindo só alimentos que são super saudáveis, que vão ter fitoquímicos antioxidantes. Eu vejo essa questão como uma importância muito maior durante um processo de ganho de massa muscular, durante um bulking, né? Porque durante um bulking, que você tem um excedente calórico, você tem um superávit calórico, o superávit calórico por si só, ele já gera um aumento da inflamação. Ele já vai te colocar, em longo prazo, num ambiente mais pró-inflamatório, com maior liberação dessas citocinas pró-inflamatórias. E, por exemplo, a liberação dessas citocinas pró-inflamatórias, ela pode gerar muitas outras repercussões, né? Como, por exemplo, a liberação aí pelo tecido adiposo da resistina. A resistina, ela age lá nas suas células e vai diminuir a translocação do GLUT4. O GLUT4, ele basicamente vai pegar a glicose e transportá-la para dentro da célula, tá? Então, quando você diminui a translocação pela superfície da célula desse GLUT4, a partir desse mediador inflamatório que é a resistina, né, você diminui a captação periférica de glicose, né? E isso é muito ruim, porque num bulking, por exemplo, se você começa a diminuir a captação periférica de glicose, você diminui a sua capacidade de fazer músculo, a sua capacidade anabólica, né? Porque quanto mais a glicose entra na célula, quanto mais a insulina consegue agir melhor na célula, né? A sensibilidade à insulina, quanto mais ela está melhor, mais você consegue gerar um anabolismo, né? Porque a insulina ela ativa, por exemplo, a via mTOR, né? Que é uma das principais vias de síntese proteica muscular, que vai gerar um aumento do anabolismo, né? Então, num bulking, é muito mais importante você tomar cuidado e se preocupar com a questão da qualidade dos alimentos que você está ingerindo, né? Não ficar ingerindo muito açúcar, ter uma boa ingestão
de vegetais, legumes, fitoquímicos, antioxidantes, fibras, substâncias que vão te ajudar a ter uma redução da inflamação, que vão te ajudar a ter um controle melhor da glicemia, um controle melhor da liberação de insulina, para que você não gere uma resistência à insulina, não gere a liberação desses mediadores inflamatórios e consiga um ambiente metabólico mais favorável para a construção de massa muscular, minimizando o ganho de gordura, né? Agora, se você pensa no cutting, no processo de perda de gordura, você tem que pensar que a própria restrição calórica, né, a própria redução da ingestão de carboidratos, ela por si só, ela já aumenta a sua sensibilidade à insulina, já aumenta a captação periférica de glicose. Então a interferência desses outros fatores no cutting, né, desses outros fatores que tendem a gerar um aumento da inflamação, que tendem a gerar uma piora metabólica, ela vai ser muito inferior, né? Então é estratégico você utilizar, né, alimentos que te dão uma palatabilidade maior na dieta durante o cutting, né? Você se permitir encaixar alimentos que não são tão ideais, como eu citei, né, refrigerante zero, esses alimentos que contêm muito conservante, que contêm muitas substâncias químicas que vão fazer mal para a sua microbiota, que vão trazer uma piora metabólica, né, em questão de inflamação. Durante o cutting, isso não vai ocorrer de forma tão significativa assim, porque justamente o contexto nutricional no qual você está inserido, ele já te ajuda a melhorar essas questões, né? Já te ajuda a melhorar a sua inflamação do seu organismo. Então, não vai ter uma interferência tão significativa quanto em bulking, tá? Por mais que ainda assim possa ter uma interferência. Mas na minha visão, eu não acho que compensa, durante um processo de perda de gordura, você ficar se preocupando tanto com tantos detalhes, com tantas coisas, querer ter uma dieta 100% limpa ali, de arroz e frango o dia inteiro, sem comer mais nada, sem ter uma dieta mais palatável, né? Porque justamente você já está em déficit calórico. A sustentabilidade do processo ela já fica um pouco mais prejudicada por conta de você ir, ao longo do tempo, tendo um aumento do apetite, né? Então, caso você tenha uma dieta na qual você não goste, na qual você não tenha prazer em comer, né, a chance de você sustentar isso é muito pequena. Principalmente quando você está falando de uma pessoa comum, de uma pessoa que não tem nenhum objetivo competitivo, nenhum objetivo, né, de ser atleta ou algo nesse sentido. No caso de um atleta, é até compreensível, né? Você até vai ter uma pequena melhora, mas no cutting, eu não vejo tanta relevância, tanta importância você ficar se preocupando tanto em comer tão limpo, em comer tão certo, né? Em não fazer refeição livre, por exemplo. A refeição livre em cutting, eu acho assim uma estratégia muito sensacional, porque ela vai te ajudar muito a ter aderência na dieta, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que eu gosto de fazer refeição livre. Por mim, eu comeria limpo o tempo inteiro, porque assim, eu sei cozinhar, eu sei fazer com que as minhas refeições elas fiquem com uma palatabilidade boa, né? Mas assim, a refeição livre ela é uma estratégia que ela é muito válida em cutting, porque você vai quebrar, né, aquela sua vontade de comer aquele alimento hiperpalatável, você vai matar aquela sua vontade e você não vai ficar pensando naquilo ao longo da semana, você não vai ficar pensando naquilo ao longo do processo, né? Porque eu já vi muito relato de até atletas, né, que realizaram um pré-contest, um cutting para competir muito restrito e depois da competição eles desenvolveram compulsão alimentar, né, por um determinado alimento que eles ficaram com muita vontade de ingerir durante o processo e eles simplesmente se restringiram, né? Então, durante o processo de perda de gordura, eu não acho tão interessante, tão inteligente essa restrição extrema, né? O que, quando a gente fala de um bulking, como eu disse, já é o contrário, né? Você já deve pensar em comer mais limpo o tempo inteiro, né? Porque o bulking, ele é um processo no qual você está favorecendo a inflamação metabólica, você está favorecendo um aumento da resistência à insulina, né? Então, caso você comece a sujar muito um bulking, comece a fazer muita refeição livre, muito dia do lixo, né? Inclusive o dia do lixo, ele
é uma péssima estratégia para ser utilizada em bulking, né? Em cutting ele pode até ser utilizado, né? Em momentos pontuais existe essa abordagem que dá para encaixar um dia do lixo, né? É perfeitamente possível, é mais possível em indivíduos que têm um metabolismo mais acelerado, que têm uma quantidade de massa muscular maior, né? Que demanda de uma quantidade de calorias muito maior. Nesses indivíduos vai responder muito bem o dia do lixo, de se encaixado de forma pontual e correta no momento certo, né? Mas assim, só para fechar esse raciocínio então, durante o processo de perda de gordura, é muito mais interessante que você pense na sustentabilidade do processo e não restrinja a gama de alimentos que você vá comer, né? Por mais que seja importante que você... Na verdade, não é que isso seja importante, é que é inevitável você não comer vegetais, legumes e frutas, né? Durante um processo de perda de gordura, porque senão você vai morrer de fome, entendeu? Então é necessário, você já vai precisar comer muitos vegetais, frutas, entendeu? Durante um processo de perda de gordura. E caso você sobre um pouquinho de calorias ali no dia e você já esteja saciado e você queira comer um alimento um pouco mais hiperpalatável, um doce de leite, por exemplo, né? Num momento ali do dia, eu acho super válido durante um processo de perda de gordura, né? Desde que esteja na quantidade correta, desde que esteja encaixado na sua quantidade calórica, nos seus macronutrientes diários, né? Dessa forma, você não vai ter uma interferência tão grande desse alimento na sua sensibilidade à insulina, por exemplo, justamente porque a restrição calórica, a restrição de carboidratos já vai gerar uma melhora da sensibilidade à insulina, né? Como eu já frisei várias vezes aqui durante o vídeo. Mas enfim, outro ponto que eu queria falar, que eu queria comentar, é em questão do fracionamento de refeições, tá? Então, durante um processo de perda de gordura, por exemplo, você pode se permitir comer menos vezes durante o dia, tá? Então, por exemplo, se você fica muito desconfortável em ter que comer, por exemplo, 5, 6 vezes ao dia e você fica mais confortável comendo 4 vezes ao dia, por exemplo, a necessidade de ter esse fracionamento tão grande de refeições, como por exemplo 6 refeições, não é tão necessária em cut, né? Ao contrário do bulking, por exemplo. Em bulking é muito interessante você ter esse fracionamento de refeições, você conseguir fazer a maior quantidade de refeições possível, né? Fracionar muito bem elas, com a quantidade maior de calorias, principalmente pela manhã e no pós-treino, por exemplo, que são os momentos em que você está com uma captação periférica de glicose aumentada por conta do jejum, no caso da manhã, e por conta do exercício físico, do treino, né? Da depletação do glicogênio, no caso do pós-treino. Durante o bulking, você tem que prestar muita atenção nessas questões, você tem que fracionar muito bem as refeições para que você não tenha um excesso de liberação de insulina, né? Por exemplo, se você pegar num bulking com uma quantidade calórica muito grande e você fracionar ali em 3 refeições no dia, né, por exemplo, você vai ter uma quantidade, né, uma carga glicêmica muito elevada por refeição. E essa grande carga glicêmica vai gerar um aumento de insulina, uma grande liberação de insulina na corrente sanguínea, e isso a longo prazo vai começar a gerar uma resistência à insulina, vai praticamente estragar o seu bulking, né? Quando você gera resistência à insulina durante um bulking, você praticamente acabou com o seu bulking, né? Dificilmente você vai conseguir seguir com ele, porque você já vai ter uma dificuldade muito grande em construir massa muscular pela questão que eu expliquei, né? Da dificuldade da ligação da insulina no músculo, né? E um tecido onde a insulina ela não gera resistência, né? Onde ela consegue se ligar muito bem, ela tem uma sensibilidade muito boa, é justamente no tecido adiposo, né? No tecido adiposo subcutâneo, dificilmente você vai gerar uma resistência à insulina. É praticamente impossível, né? Esse tecido ele sempre vai ter uma boa sensibilidade à insulina. Então a insulina ela se liga no tecido adiposo, vai gerar cada vez mais aumento de gordura, né? Porque ela está aumentada. E mesmo ela estando aumentada, ela não consegue se ligar no músculo, né? Porque você tem resistência a ela no músculo. Então você vai tender a ganhar cada vez mais gordura e a ter cada vez mais dificuldade de construir massa muscular, né? Então, durante o processo de bulking, é muito importante você ter esse fracionamento de refeições, por exemplo, né? Numa quantidade bem grande, para que você não tenha grandes picos de insulina, grandes liberações de insulina, que a longo prazo iria prejudicar muito seus resultados.
Então, durante o cutting, a gente não tem esse cenário, né? Porque a própria restrição de carboidratos, como eu já frisei várias vezes, ela já vai gerar um aumento da sensibilidade à insulina. Então, independente se você fizer 4 refeições, ou 6, ou 7, ou 8, né? Independente do quanto você fracionar, você também só não vai querer fracionar ali em 2 refeições, né? Uma refeição, que daí eu já acho também que é um exagero. Mas até 3 refeições, dependendo da pessoa, dá até para se considerar, né? Caso ela se sinta mais confortável comendo assim, durante, por exemplo, um início de cutting, onde o apetite ele não está tão aumentado ainda, pode ser válido essa abordagem, né? Não vejo muitas questões contra você fazer esse tipo de abordagem. Agora, quando você está falando mais ao longo do processo, mais no final do cutting, onde o apetite ele começa a aumentar mais, qual que é o problema? Quando você fraciona pouco as refeições, você pode ter o inconveniente de ter o apetite mais aumentado, né? Então, quando você consegue fracionar melhor essas refeições, você consegue ter um controle maior do apetite. Você consegue estar mais saciado, justamente porque o fundo do estômago ele fica mais ocupado, você vai ter menos liberação da grelina, né? Menos aumento da fome. E assim, pensando na sustentabilidade da dieta, isso é ótimo. Então, por mais que não tenha problema você querer fracionar as suas refeições em menor quantidade no cutting, você vai meio que ser obrigado a fracionar ela em maior quantidade ao longo do processo, porque isso vai garantir uma maior sustentabilidade, um maior controle do apetite, entende? Então, assim, esses foram alguns pontos que eu queria trazer para vocês em questão da abordagem nutricional no cutting, né? E no bulking, comparando um com o outro, porque é muito importante a gente entender esses conceitos na hora de tomar uma conduta, na hora de montar uma estratégia nutricional, né? Então a gente tem que ter esses fatores sempre muito claros para que a gente não fique sofrendo à toa, né? Porque, cara, com o conhecimento que a gente tem hoje, com a tecnologia que a gente tem que usar isso a nosso favor. A gente não tem que ficar usando a restrição, se restringindo de forma desnecessária, né? Então, tudo que a gente puder fazer a favor do nosso conforto, a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar dessa forma, né? Às vezes as coisas, elas podem ter uma interferência, mas não é uma interferência tão significativa, né? Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de montar uma dieta.